Olá, pessoal! Futuros analistas judiciários preparados? A missão de hoje é dominar uma arma fundamental para a aprovação, o artigo 7º da nossa Constituição Federal. Olha só o nosso plano de voo para hoje. A gente vai passar por cada ponto desse arsenal, sem deixar nada para trás, para chegar na prova com tudo na ponta da língua. Então, vamos começar a entender esse campo de batalha. Pensem o seguinte: o artigo 7º é a base, o alicerce dos direitos de todo trabalhador, seja da cidade ou do campo. E qual o grande objetivo dele? Melhorar a vida e a condição social dessa galera. Certo, nossa primeira linha de defesa. Vamos equipar nossos escudos. E aqui a gente está falando das garantias, que basicamente protegem o emprego em si. Aquilo que dá uma segurada contra a demissão e a instabilidade. E o primeiro escudo, pessoal, é esse aí, a proteção contra a demissão sem motivo, a chamada dispensa arbitrária ou sem justa causa. E aqui, atenção máxima. A Constituição fala que uma lei complementar vai regular isso, certo? Pois é, essa lei até hoje não saiu do papel. E isso é um detalhe que as bancas amam explorar. E aí que entra o ponto-chave. Se a tal lei complementar não existe, como é que fica essa proteção na vida real? Fica assim, ó, com a famosa multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Esse número, 40%, tem que estar tatuado na memória, é crucial. Mas não é só isso, claro. O arsenal de proteção é bem maior. A gente tem também o seguro-desemprego, que é aquele amparo quando o desemprego é involuntário. Temos o próprio FGTS, que funciona como uma poupança forçada. E, claro, o aviso prévio. São 3 ferramentas importantíssimas para a estabilidade. Agora vamos abrir o cofre. Chegou a hora de falar do tesouro do trabalhador, a remuneração. Vamos ver como a Constituição cria uma verdadeira blindagem para proteger o salário. E a regra de ouro, o princípio fundamental dessa blindagem é essa aqui: irredutibilidade do salário. O que isso quer dizer na prática? Simples, o empregador não pode, por vontade própria, chegar e diminuir o salário do empregado. Ponto. Mas, e sempre tem um mais em direito, né? Principalmente em prova de concurso. Acende o alerta vermelho aí. Essa regra da irredutibilidade tem uma exceção gigantesca. O salário pode sim ser reduzido, mas só e somente só através de convenção ou acordo coletivo. Isso aqui não é só para memorizar, é para entender de vez porque despenca em prova. Ok. Além da irredutibilidade, essa blindagem do salário se apoia em vários outros pilares. Primeiro, o salário mínimo. Atenção aqui, detalhe matador, é vedada a vinculação dele para qualquer fim. Não pode usar o salário mínimo como base para reajustar multa, contrato, nada disso. Depois vem o piso salarial, o 13º, a proteção contra a retenção do salário, que é crime, e por fim a PLR, a participação nos lucros, que, olha a palavrinha mágica, é desvinculada da remuneração. Fiquem de olho nessas duas palavras, vedada e desvinculada. São iscas perfeitas para a questão errada. Beleza, já blindamos o salário. Agora vamos falar de outro recurso super valioso, o tempo. Como a Constituição organiza a jornada, as pausas, o descanso, vamos dominar essas regras agora. A regra geral, o padrão, todo mundo meio que já sabe, né? 8 horas por dia, 44 por semana. Mas e o pessoal que trabalha em turno de revezamento? Para eles, a jornada é mais curta, 6 horas. Por quê? Porque é mais desgastante. Agora, atenção, esse limite de 6 horas também pode ser alterado por negociação coletiva, fiquem ligados nisso. E quando se passa do limite da jornada? Aí a gente entra na hora extra. E qual o valor a mais? A Constituição garante um mínimo de 50% a mais que a hora normal. Grifem essa palavra, mínimo. Isso significa que é o piso. Se a convenção coletiva conseguir negociar 80%, 100%, ótimo. O que não pode é ser menos que 50%. Agora uma pergunta que parece boba, mas derruba muita gente boa em concurso. Aquela folga semanal remunerada, ela tem que ser por lei obrigatoriamente no domingo? Pensa rápido aí. A resposta é não, de jeito nenhum. E o segredo está numa única palavra que a banca troca para te derrubar. A Constituição não diz obrigatoriamente, ela diz preferencialmente aos domingos. Essa diferença entre uma palavra e outra é um abismo. É o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica. Falando em descanso, vamos para as férias. O direito a férias é uma combinação de duas coisas. Primeiro, o direito de parar, de descansar, o gozo anual. E segundo, o incentivo financeiro, o famoso terço de férias. É o salário normal, mais no mínimo um terço. Simples assim. Ok, já falamos de emprego, salário, tempo. Agora a gente entra numa área mais ampla, que é a da segurança e dos direitos sociais. São as proteções para a saúde, para a família e contra os riscos do trabalho.
Aqui, a memorização dos prazos é fundamental. Licença à gestante, 120 dias. E olha o detalhe, isso vale também para quem adota, ok? Já a licença paternidade, a regra vem lá do ADCT e fixa em 5 dias. Decorem esses números, 125. Certo. Agora um ponto que gera muita confusão, os adicionais. Atenção máxima aqui na base de cálculo. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo. Já o de periculosidade é sobre o salário base do trabalhador. Percebem a diferença? Uma coisa é o mínimo, outra é o base. E a regra geral é que eles não são cumuláveis, ou seja, o empregado tem que optar por um deles. E para fechar essa parte, vamos falar de prescrição, outro tema que envolve prazo e que por isso mesmo é super cobrado. A gente tem 2 prazos. O primeiro, depois que o contrato acaba, tem até 2 anos para entrar com uma ação na justiça. O segundo, uma vez que entra com a ação, só pode cobrar as verbas dos últimos 5 anos. Então são 2 limites, 2 anos para entrar e 5 para cobrar o que ficou para trás. Entendido? Missão quase cumprida, pessoal. Agora, o mais importante, a revisão final. Aquele momento de consolidar o que realmente importa, os pontos que vão fazer a diferença na hora da prova. Vamos lá! Vamos lá, os pontos que precisam estar na ponta da língua. Primeiro, a exceção da irredutibilidade salarial. Lembrem-se, por negociação coletiva, pode reduzir. Segundo, os prazos. Maternidade, 120 dias. Paternidade, 5. Terceiro, o percentual da hora extra. O mínimo é 50%. Quarto, a vedação. É proibido usar o salário mínimo para outra finalidade. E quinto, a palavra-chave do descanso. É preferencialmente aos domingos. Quem domina isso já está com um pé na frente de muita gente. E para a gente fechar, é importante lembrar do início do artigo. Ele diz que esses são os direitos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O que isso significa? Que essa lista não é fechada. A porta está sempre aberta para novas conquistas. Fica aí a reflexão, né? Quais serão os próximos direitos a entrar nessa lista? É isso, pessoal. Vale dizer que o estudo desse tópico super importante foi uma sugestão lá do pessoal do perfil @oconcurseiro-de-fé. Então, fica aqui o meu recado final. A batalha é dura, mas a recompensa vale a pena. Continuem firmes nos estudos, mantenham foco e vamos juntos buscar essa aprovação.